Olá pessoal, boa noite. Vamos chegando na live. Olá. Olá pessoal, Rodrigo Martins Leite, agradeço muito aos que estão presentes aqui. Estou convidando o nosso convidado especialíssimo de hoje, Fala, Major meu irmão. Diógenes. E aí, Rodrigo? Tudo bem com você? Tudo bom? Há quanto tempo, hein, cara? Faz tempo, essa pandemia. Caramba! Putz, você nem me fala, cara. Todos os eventos praticamente cancelados, né? Exatamente, é um rebuliço geral aí, né? Impressionante. Mas dias melhores virão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Com Estamos aqui certeza. para trazer esperança também, né? Trazer É isso um aí. É alento. isso aí. Um pouquinho de alento para as pessoas aí que estão um pouquinho angustiadas com essa situação, né? Sem dúvida. É isso aí. Lembrando que essa é a sétima live que a gente está fazendo, Major. A gente está fazendo quinzenalmente esse encontro, É. né? A ideia de agora em diante é a gente trazer convidados, trazer gente interessante. Você é o primeiro dessa lista e de uma lista bastante grande que a gente está pensando para enriquecer o debate, para fazer intersecções entre os campos, né? Para não Eu ficar vi que aquela coisa. você vai fazer uma com o Abu Janra, se não me engano, O né? Abu Janra, quinta-feira, exato. Legal, pô, que 10. Vou assistir, vou assistir. Vai ser bem interessante. Que E legal. vou fazer uma apresentação sua aqui para o pessoal Vamos lá. te conhecer. Não mente muito, não. Não, vou ser sinceríssimo. Vamos Tenho lá. a honra de conversar hoje com o Major Diógenes Martins Munhoz. Ele é major do Corpo de Bombeiros, trabalha há 18 anos na Escola Superior de Bombeiros de São Paulo. Ele é formado no Barro Branco, ele é advogado, ele é engenheiro civil, ele é mestre em ciências policiais, enfim. Se eu contar o currículo dele todo aqui, a gente ocupa todo o tempo da nossa live, mas é um profissional extremamente dedicado, extremamente voltado para a questão da saúde mental, das urgências em saúde mental, e se especializou, estudou mais e desenvolve um curso de abordagem do comportamento suicida, que é conhecido nacionalmente, e sem dúvida nenhuma, um dos profissionais de referência quando a gente fala de suicídio no Brasil. Obrigado, Major, é um grande prazer. Ô, Rodrigo, muito obrigado, viu, de coração. Obrigado pelo convite. Obrigado por esse bate-papo aí. Como você é um cara que já labuta há tantos anos na área, né? É psiquiatra renomado e admirado aí. Então, para mim é uma honra trocar, bater esse papo com você aqui nessa segunda-feira fria pra caramba aqui em São Paulo, né? Mas vamos aquecer ela nos papos aqui. Exato. A primeira pergunta para a gente aquecer nossa conversa, Major, uma curiosidade, como surgiu esse caminho de trabalhar com o tema suicídio para você? Como é que isso veio na sua carreira? Legal. Então, Rodrigo, então boa noite a todos, né? As 24 e subindo pessoas que estão nos ouvindo aí. Muito obrigado aí por essa audiência.
Vamos falar como que um bombeiro chega na área de suicidologia, né? Uma coisa tão, como você disse aí, meu currículo passa longe nessa formação, né? Foi em 2003, quando eu me deparei com uma ocorrência na Avenida Campanella, em cima de uma torre de transmissão de celular, né? E eu subi nessa torre, para mim seria mais uma ocorrência como outras qualquer, de tentativa de suicídio, e lá eu fiquei durante 6 horas, né, abordando o Alcides, né, até hoje esse nome me marcou bastante, o Alcides. E o Alcides, ele tinha, na época, eu nem sabia o que era isso, hoje eu continuo sabendo pouco, né, mas ele tinha esquizofrenia, estava num surto psicótico forte lá, e ele ficou conversando comigo 6 horas ali, hora fora da realidade, hora voltava para a realidade. Rodrigo, a gente era neurolinguisticamente programado para distrair e pegar essas pessoas, né? Pouco me importava quem era aquela pessoa, se ela tinha alguma doença, algum transtorno, alguma patologia. O pós também, a gente nem sabia se existia alguma área chamada pós-venção, ou se essa pessoa ia voltar para a área da prevenção do suicídio. A gente não estudava isso na época, não se preocupava, né? E aí, depois de 6 horas, o Alcides desistiu de se matar. Só que o que chamou muito a atenção é que depois de 30 minutos ali em cima daquela torre de celular, ele não era mais um suicida, né? Hoje a gente nem chama mais de suicida, tentante, né? Ele passou a ser o Alcides, né? Depois de meia hora, ele passou a ter uma história. Depois de meia hora, ele passou a ter uma família. Depois de meia hora, eu comecei a entrar na realidade dele, na história de vida dele, vi que era uma história muito sofrida. E depois de meia hora eu não queria que ele morresse, né? Era simples assim. E eu não tinha mecanismo nenhum, né? Nenhuma ferramenta para fazer ele desistir, uma vez que eu não conseguia pegar ele, porque ele estava num patamar acima do meu, numa torre de transmissão de celular. Então, eu tinha que conversar e fazer ele desistir, né? Tentar gerar um convencimento ali. E absolutamente nada me vinha à cabeça. Ele acabou dominando praticamente todo o diálogo aí. E depois de 6 horas ele desistiu. E aí eu vi a necessidade, né, que a gente tinha que estudar isso daí. Lógico que em 2003 já existia muita coisa escrita sobre suicídio na área da psiquiatria, na área da psicologia, na área das terapias, até na área da sociologia nós tínhamos Emily Durkheim já, né? Mas na minha área, né, na área da urgência, na área da emergência, na área da crise, não tinha nada para pessoas leigas como eu. E aí veio a necessidade de estudar, fui para o CVV, né, fui ser voluntário do CVV durante 2 anos, e lá abri as portas, né, abriram-se as portas da suicidologia para mim, comecei a ler muita gente boa aí, do ramo, muita gente que é renomada e referência, não nacionalmente como internacional também. Fui fazer cursos, né, nessa área, me pós-graduei nessa área aí, e veio o mestrado também nessa área. E aí acabei me apaixonando, cara, por essa área, porque eu acho que quem se apaixona por essa área se apaixona pela vida, né, porque você evita diariamente ou constantemente dentro de uma tentativa de suicídio, a morte. Então é você se apaixonar pela vida. Sem dúvida, falei muito. Não, falou muito bem. E esse seu relato é bastante interessante, sempre é bom revisitar. Eu queria fazer uma segunda pergunta para a gente ir caminhando na nossa conversa. Com a pandemia, você, como profissional do Corpo de Bombeiros, como suicidólogo, qual a sua percepção desse momento em relação aos tentantes? Tem aumentado o comportamento suicida, o número de ocorrências? Como é que isso está repercutindo? Cara, ótima pergunta, Rodrigo. Em 24 de março, quando o governador João Dória decretou aqui em São Paulo decretou o afastamento, né? Não foi o isolamento social, mas o distanciamento social, já se começava a cogitar dentro dessa área da suicidologia, haverá um grande aumento do número de suicídios, as pessoas vão ficar confinadas, elas vão começar a se matar mais, tal, e uma especulação, e eu até falo isso hoje em dia, de certos ramos e de certas pessoas, parecia que era até uma torcida, cara, que isso realmente aumentasse, né?
E aí, poxa, eu, apesar dos cabelos brancos, eu sou um bombeiro da ativa, então eu tenho, né, o privilégio de ter nas minhas mãos a estatística de atendimento do Corpo de Bombeiros, que é o principal órgão que atende isso em São Paulo, né, no estado de São Paulo. E aí eu comecei a pontuar esse dia após dia, 24, 25, 26, e vim embora, né? Inicialmente eu pontuei, estudei 15 dias iniciais, né? A partir do dia 24 de março, e comparei com os anos base de 2017, 2018, 2019. Aí eu percebi, aí eu joguei, fiz uma submissão para uma revista científica, né? Eles voltaram pedindo porque eu estendesse esse período, porque esse período era muito curto. Aí a gente estendeu, né? Na verdade é um trabalho meu, do próprio comandante da Escola de Bombeiros, o Coronel Valdir Pavão, e do Dr. Rogério Pesato, que é da Escola Paulista de Medicina. E aí a gente estendeu por mais 30 dias, e a gente percebeu que houve uma estabilização e uma diminuição. Então hoje, né, pelas estatísticas do Corpo de Bombeiros, em São Paulo, né, nos primeiros 30 dias, ou seja, no dia 24 de março ao dia 24 de abril, houve uma queda de tentativas de suicídio. Qual seria a explicação mais lógica para isso, né? A gente, lógico, no artigo científico, a gente só apontou essa diminuição, não chegamos a concluir nenhum tipo de estudo. Mas a condição mais lógica que a gente possa imaginar é que as pessoas começaram a conviver mais, Rodrigo. Né? Então, as pessoas começaram a falar mais. E mesmo para aquelas pessoas que não falam, que são sozinhas, né? Elas têm mecanismos novos que antigamente não tinha. Antigamente você tinha um serviço de atendimento à distância, que nem era um serviço técnico, né, profissional, era um serviço de voluntários, que até hoje tem, que é o CVV, pelo telefone 188. Só que com o novo conceito de distanciamento social, veio seus atendimentos de terapeutas via telefone, via online, e aí se criou uma nova modalidade, e as pessoas começaram a falar mais, as pessoas começaram a ter menos preconceito de procurar profissionais, né, não só terapeutas como psiquiatras, né, outro dia mesmo a minha esposa fez aqui uma videochamada com o médico para a mãe dela, eu achei fenomenal ali o atendimento, né. Então, eu acho que é o espólio que essa pandemia vai deixar, de bom, a parte boa. Agora, hoje eu posso te ratificar que as tentativas de suicídio em São Paulo, no primeiro mês de distanciamento social, caíram. Isso é uma ótima notícia. Sem dúvida. É curioso porque realmente esses fatores podem ter explicado essa redução, né? Realmente houve uma aposta, tanto no suicídio quanto de casos de transtorno mental, enfim. A gente sabe que muitas vezes as consequências vêm no médio e longo prazo, não é uma coisa tão imediata, né? Não é uma coisa que dê para aferir assim, no momento zero do problema, né? No Japão, a gente teve alguns dados de redução mesmo, usando essa explicação do aumento até do suporte social, né? Inclusive, a gente esperava um boom de crises em saúde mental também nos pronto-socorros, etc., mas até agora não apareceu, e uma das hipóteses é justamente essa: as pessoas estão mais juntas, paradoxalmente, né, estão mais próximas, estão ofertando mais cuidado. A expansão da telesaúde é um dado bem interessante, que acho que veio para ficar mesmo, acho que é o legado que vai ficar desse momento. Bem interessante. A gente teve uma notícia aqui da Jovem Pan, gostaria que o senhor, como militar, pudesse comentar da questão dos suicídios na polícia militar durante a quarentena, né? Uma notícia da Jovem Pan de 5 de maio, falando da pandemia impactando na saúde mental da corporação, além do estresse diário, além de todos os fatores que nos eventos onde a gente participou juntos, isso foi bastante debatido. Uhum. Você tem algum input dessa informação? Ou é algo significativo? Ou algo que se mantém no mesmo padrão de outrora?
Na verdade, assim, nós tivemos nas últimas 2 semanas um aumento, né? Um aumento, mas você conhece suicidologia mais do que eu, você sabe que essas coisas não são lineares e você não pode computar isso a um fator A, B ou C, isso pode mudar de acordo com... Nós tivemos realmente em 2018 na Polícia Militar de São Paulo, um pico muito grande de suicídio. Porém, foi uma coisa fora da curva de Gauss ali, uma coisa que fugiu totalmente do que é esperado. Se você me perguntar hoje, né, o meu público interno, ele tem uma maior propensão ao suicídio, pelo menos estatisticamente a gente vê isso? Tem, né? Nós temos um número maior quando comparado lá ao percentual de 5,8 por 100 mil habitantes no Brasil, mais ou menos gira em torno disso, né? Por 100 mil habitantes. Agora, quando você vê na polícia militar, principalmente, você tem aí, basicamente, esse número quase que triplicado, né? Por quê? Eu participei de um estudo o ano passado com a ouvidoria das polícias, né? Com uma socióloga do Rio de Janeiro, ela chama Deise Miranda, inclusive ela escreveu um livro muito bacana sobre o tema aí. Nós temos 3 fatores a mais, Rodrigo, que qualquer outra pessoa da sociedade tem com relação à propensão ao suicídio. O primeiro é o ethos do guerreiro, né? Aquela coisa que eu tenho que ser forte, eu tenho que ser mais, eu não posso envelhecer, eu não posso adoecer, né? Que, por sua vez, dependendo da linha, a não ser que ela passe de uma linha tóxica, né? Que a linha tóxica seria o seguinte: eu não posso adoecer, então eu não procuro ajuda, aí é uma linha tóxica. Esse ethos do guerreiro não é ruim, porque ele é cultural da caserna do militar. Isso vem do militarismo, né? Historicamente do militarismo. O segundo fator é o preconceito com relação à saúde mental, né? E eu vou comentar ele na sequência. E o terceiro fator é que o método está sempre próximo. O método está na cintura a qualquer momento. O primeiro que eu citei, que é o ethos do guerreiro, desde que ele não passe da linha tóxica, ele não é negativo. O último, o método sempre na cintura, ele é da profissão. Assim como um médico, dependendo da especialidade, ele vai usar um estetoscópio constantemente, o policial vai usar a arma, né? Agora, um segundo é onde a gente tem que bater diariamente. O preconceito com saúde mental na população brasileira, por si só, já é muito alto. Você é um profissional que sofre preconceito diariamente. Quem nunca completou a seguinte frase? Psiquiatra é médico de... Exatamente, de louco. As 49 pessoas pensaram a mesma coisa que você pensou. E psiquiatra não é médico de louco. Psiquiatra é médico de gente, né? Enquanto a gente tiver, não, dá um tanque de roupa que melhora, vai carpir se não tiver essa cultura, né, em relação à saúde mental, a gente vai ter índices grandes de suicídio, a gente vai ter índices grandes de depressão, a gente vai ter índices grandes de vários fatores de transtornos de humor, transtornos de personalidade, porque a gente tem preconceito. E isso na população geral. E no meu meio, esse preconceito é aumentado, né? Graças a Deus, eu percebo, né, eu estou quase 30 anos na corporação, eu percebo que de 10 anos para cá, essa cultura ela tem sido quebrada. Comandantes hoje se preocupam mais. Para que você tenha uma ideia, hoje, o sistema de saúde da Polícia Militar, ele conta com 120 e poucos psicólogos. Um quadro muito maior de todas as outras polícias militares do Brasil, né? Então, isso é uma preocupação muito grande. Mas não tem como negar que realmente nós fazemos parte de uma classe que ainda sofre muito com números de suicídio e tentativas de suicídio. Sim. Muito bom. Temos aqui mais algumas notícias aqui, Major, para a gente pensar. Notícia do jornal o Globo, que o Instagram lançou um recurso no Brasil para combater o suicídio, né? Foi uma parceria do Instituto Vitaleri com o Instagram e apenas 8 países contam com essa iniciativa. Você está ciente, tem acompanhado essa... Tô. A Karen Scavacini, que é a cofundadora do Vitaleri, é uma amiga minha, né? Inclusive eu chamo ela de madrinha, né? Eu brinco que ela é minha madrinha aí.
é uma daquelas pessoas que eu citei no começo, que eu comecei a ler e comecei a estudar, então ela cofundou aí o Instituto Vitaleri, que, na verdade, o Instagram ele está vindo na mesma onda que já veio o Facebook, que já veio o Google, que na verdade é a mesma empresa, né? É a mesma empresa. Que quando você digita, vou dar um exemplo, você digita lá modos de tentar o suicídio, automaticamente a sua caixa vai começar, né? Aquelas coisas que você procura lá, tênis para correr. Vixe, meu amigo, você é lotado de coisas lá na sua caixa de e-mail, toda vez que você entra na internet tem alguma coisa sobre tênis de correr. E da mesma forma vai ocorrer isso daí, já ocorre isso daí, quando você procurar alguma coisa sobre suicídio que seja negativa, é diferente, por exemplo, eu e você, nós procuramos constantemente, eu entro no Google lá para procurar estatísticas de tentativa de suicídio, alguma coisa sobre suicídio para o modo de estudo. Mas quando uma pessoa procura ou cria frases ou faz algum tipo de fenômeno Vetter, ele começa a receber mensagens como procure o CVV, o telefone do CVV é 188, procure alguma coisa positiva para que essa pessoa tenha algum tipo de acolhimento digital, né? Isso aí foi um trabalho do Facebook, com o Vitaleri, com a Karen, ela é muito voltada para essa área digital aí, né? O Instituto Vitaleri trabalha muito bem nesse campo aí. E me parece que tem dado muito certo sim. É uma coisa que, se não me engano, essa notícia do G1 é da semana passada, agora é recente, no finalzinho da semana passada. Do dia 18. Muito legal. Quando eu escuto essas iniciativas de ofertar um acolhimento mais, uma prontidão maior desse acolhimento, uma coisa que me ocorre é dessa prontidão estar conectada com alguma rede de assistência mesmo, né? De não só o acolhimento, mas assim, identificar parte dessa clientela que vai precisar de uma psicoterapia ou eventualmente até de um tratamento medicamentoso para depressão. Como é que você pensa essa conexão entre o acolhimento e a assistência propriamente dita? Como é que essa ponte pode ser aproximada? Legal, Rodrigo. Pô, tuas perguntas estão sendo 10 aí, cara. Tá muito legal. Ó, na minha opinião, cara, eu estudo há 15 anos suicidologia de uma forma mais autodidata do que de formação, né? Mas assim, prevenção de suicídio, ela passa basicamente, inevitavelmente, isso é a minha concepção, por 4 coisas fundamentais no seu teto e uma coisa principal na base. Quais são as coisas do teto? Psiquiatria. Segundo, terapia. Terceiro, assistência social. Quarto, família. Quando você tem esses 4 pontos ali em cima, e na base você tem a pessoa que tem ali uma ideação suicida, que tem algum tipo de transtorno que possa levar a uma tentativa de suicídio, esta pessoa dando valor ao seu tratamento, esta pessoa não tendo preconceito com o seu tratamento. Quando você alia a psiquiatria, a terapia, a assistência social, porque não dá para você falar, vamos cuidar desse cara e jogar esse cara numa favela, numa condição subhumana ali, que ele não vai ter acesso à saúde, nenhum tipo de... né? Então, né, tem que ter assistência social. Quando você tem o respeito da família, né, nesse tocante, não comentários ao entorno que a gente citou agora há pouco, isso é frescura, dá um tanque de roupa que passa, né? A gente sabe que isso são doenças, né? Você não fala para uma pessoa com câncer no fígado, manda ele tomar água que passa, isso é frescura, não dá, né? São doenças, né? Quando você tem esse tipo de tratamento e esta pessoa na base tendo a responsabilidade sobre o seu tratamento, né? Nós estamos falando sobre prevenção do suicídio. Aí sim, então esse acolhimento ele tem que ser dado dessa forma. Não adianta você ficar só na área da terapia, você sabe muito bem disso, não adianta você ficar só na área da psiquiatria, não adianta ficar só... Essas áreas, elas se conjugam, né? Essas áreas, elas se complementam e eu acho que o mais importante de todas essas condições que eu falei, essas 4, é a pessoa mesmo dar valor e não ter preconceito com o seu tratamento. Muito bom, Major.
aqui mais algumas notícias quentes aí, que o debate sobre o suicídio precisa ser ampliado durante e após a pandemia, né? Porque a É gente isso aí. vê, existe uma hipótese de que fatores sociais, aí, como você mencionou, do, do desemprego, endividamento, falência, que fatalmente vai acontecer, já está acontecendo, que isso pode se intensificar, isso ser aí uma gota d'água para alguns indivíduos, então que esse debate precisa ser mantido aceso, né? Acho que uma das ideias dessa live é justamente manter essa conversa acesa e dentro do Covid tem uma série de outros problemas de saúde que não podem ser negligenciados e a saúde mental é um campo que tem uma relação direta aí, né? Então esse É. debate é nossa função manter que a gente está fazendo aqui. E você sabe que realmente, né, alguns, infelizmente, o Covid vai deixar alguns espólios aí negativos, a gente já sabe disso, socialmente, desemprego, né? Foi o que você falou há um tempinho atrás agora. A gente tem que esperar os próximos meses para ver como que vai ser a reação, né? Da perda do emprego, porque nós sabemos que o que leva ao suicídio são vários e vários fatores, sendo que esses fatores somados com o transcorrer do tempo podem levar uma pessoa ao suicídio. Só que esses fatores são divididos em duas classes: os endógenos, que é o que você, como profissional, trata diretamente, né? E os exógenos, que é o que nós estamos falando agora: fatores sociais, fatores financeiros, fatores emocionais, né? E isso só com o passar do tempo. As pessoas devem ter consciência do autocuidado. Duas coisas são importantes, eu acho, Rodrigo, nesse momento, para os próximos meses agora. Primeiro, o autocuidado. Segundo, uma rede de proteção. As pessoas devem olhar mais para aqueles às suas voltas, né? Então, reparar no vizinho que não está bem, reparar no colega de trabalho que não está bem, reparar no familiar que não está bem, né? E o autocuidado, né? Quando você perceber que não está bem, você não pode ter preconceito com sua saúde, né? Independente de ser uma saúde física ou independente de ser uma saúde a saúde mental. Então, esse autocuidado é importantíssimo. Muito bom, Major. Você já adiantou um pouco a nossa pauta aqui, que é justamente Spoiler. essa questão de identificar fatores de sinais de alerta aí das pessoas com comportamento suicida. Como é que a gente poderia orientar as pessoas a aguçarem esse olhar, a ter essa percepção diferenciada de que alguém não está bem, alguém não está legal? Como é que você conseguiria explicar isso para a gente? Legal, Rodrigo. As pessoas, nós somos cartesianos, né, cara? A gente sempre quer uma fórmula, a gente quer que X bata com Y e dê aquele ponto, pronto, tá resolvido, né? E a gente sabe que dentro da suicidologia não é assim, né? Infelizmente, porque quiçá fosse, né? Mas infelizmente não é assim. Lógico que existem sinais mestres aí, aquela pessoa que é muito extrovertida passa a ser introvertido, ou o oposto também, a pessoa que começa a verbalizar ideias suicidas. Tudo bem, isso daí são sinais que a gente conhece, são sinais, né, gerais aí de uma ideia suicida. Porém, Rodrigo, eu acho que o que vale a gente citar é o seguinte: falar que o Brasil perdeu para a Bélgica na Copa do Mundo de 2-1, depois que acabou o jogo, é fácil. O difícil é você consertar a partida enquanto ela estiver em andamento. O que eu quero dizer com isso daí? Não gera para aquela pessoa que está ao entorno de uma pessoa que se matou ou que vai tentar se matar responsabilidade de ler esses sinais. Porque se você gerar esta responsabilidade para essas pessoas ao entorno, você cria coautores. E a cadeira da coautoria, ela tem que estar sempre vazia. Porque, veja bem, suicídio, Rodrigo, gera dor e luto para as pessoas ao entorno desta pessoa que se matou. E culpa, né? E culpa, mas só gera responsabilidade para aquele que se matou. Suicídio só gera responsabilidade para aquele que se matou. Para o entorno gera dor, luta, culpa.
mas esta coautoria não deve ser gerada. Então, aquela coisa assim, puxa vida, ele me falou tal coisa aquele dia, como que eu não percebi? Puxa vida, ele pôs aquela música, como que eu não percebi? Se trancou no quarto. Não percebeu porque não dá para perceber. Não. Rodrigo, eu trabalhei com um cara, né, com um bombeiro, que se matou no meu quartel, né? Eu estudo há 15 anos suicidologia. Não tinha a mínima ideia que ele ia se matar. Né? Não tinha a mínima ideia. Né? E é assim, infelizmente é assim. Então, assim, aquela mãe que perde um filho para o suicídio, ela já vai ter uma dor dilacerante para anos ou, quem sabe, para a vida. Ela não precisa mais ter a responsabilidade também. Ela não precisa ter a coautoria, que é a parte da pós-venção lá que cuida disso, né? Então é isso, basicamente assim, sinais existem, mas não gera responsabilidade para ninguém de lê-los. Absolutamente para ninguém. Muito bom, Major. Você falou aí do pilar essencial da pós-venção, né? Que esse é o momento zero da pós-venção, né? Isso aí. De não despertar nas pessoas um sentimento de negligência ou de imperícia, de que não soube detectar, que existe o imponderável aí, né? Existe a decisão. Lógico. Né? Não tem é uma coisa que eu sempre ouvi falar assim, né, erroneamente, é um dos mitos da suicidologia, né? Mas família estruturada não tem suicídio? Tem. Porque senão toda família que teve um suicídio, o cara vai falar assim, puta, minha família não é estruturada. Não, isso é um erro. Você acabou de falar, existem situações que não são muitas variáveis. Não dá para controlar todas. Infelizmente, não dá. Dá para você tentar, né, lógico, prevenir, né, mas não dá totalmente para controlar 100%. Infelizmente, não é assim. Muito bom, Major. Alguma situação recente desse período de quarentena que você acha interessante comentar? Alguma ocorrência, alguma situação que te sensibilizou nesse período? Rodrigo, nós tivemos, né, ocorrências. Eu não gosto de falar a palavra comum, né? Porque digamos que estatisticamente não existe o comum, né? Não existe estatística relativa para a morte de alguém, né? Quando você fala assim, apenas 5,8% ou 5,8 a cada 100 mil pessoas no Brasil se matam por suicídio. Não é bem assim quando você perde um filho, uma mãe. Para aquele filho, para aquela mãe, é 100%. Não é 5,8. O filho perdeu 100% Exato. Da mãe. Né? A mãe perdeu 100% do filho. Então não existe isso. Agora, no geral, que a gente percebe depois do distanciamento social, as coisas não mudaram basicamente muito, pelo menos na área de urgência e emergência. Eu não sei lá dentro do consultório, na sua área, né, na área da parte da terapia. Na área de urgência e emergência, as coisas não mudaram muito, não. Ao contrário, nós percebemos hoje uma queda nesse tipo de atendimento. Então, é uma notícia ótima. Sim. As pessoas reaprenderam a conversar. Né? As pessoas reaprenderam a ficar juntos na sala. Houve uma época que as televisões eram na sala, né? E as pessoas se reuniam em volta da televisão. Aí as televisões foram para os quartos. E aí as pessoas ainda se conversavam um pouco, mas cada um no seu quarto. Aí as pessoas, num terceiro momento, as pessoas voltaram para a sala, só que cada um com seu smartphone. Aí não se falavam mais, né? E quem sabe veio um vírus, né? Que vai deixar um legado muito triste, né? Mas vai deixar uma nova concepção de interação interpessoal, né? Vai deixar uma nova situação de relacionamento pessoal. E eu acho que essa vai ser uma das partes boas, né? Nós vamos reaprender a ouvir pessoas. Quem sabe a gente dê menos valor a likes e mais valor a abraços. Major, eu também partilho da sua percepção. Eu acho que vamos partir para um novo contrato social, né? Isso precisa acontecer mesmo e realmente
é possível que eu estou observando isso, eu estou implantando a telemedicina no ambulatório dos idosos, lá do Instituto de Psiquiatria, né? E a gente tem observado que os pacientes com demência, eles estão ficando melhor justamente porque os familiares estão mais em casa, né? Então, o valor para a saúde mental do suporte social é inegável e acho que talvez a grande lição desse momento seja justamente reconhecer esse valor e essa importância do suporte social para qualquer situação de saúde, incluindo a saúde mental também. Perfeito. Então, E você sabe, Rodrigo, que a gente vai passar por um período de luto, né? Porque a gente vai ter um luto de um mundo idealizado que vai morrer, né? Morreu. Morreu, né? Ele está morrendo, ele vai morrer. E aí quem estuda luto, né, sabe disso, que nós vamos entrar num período de luto, né? Por este mundo que era ideal para a gente, que era idealizado pela gente, só que ele vai ser quem sabe seja um mundo muito melhor em relação às relações interpessoais, muito melhor. Mas, inevitavelmente, a gente vai entrar por um processo de luto. Sem dúvida. Acho que o luto é inevitável e muito desse mal-estar que a gente já tem sentido, né, no dia a dia, já é perceber que o gato subiu no telhado, né? Algumas coisas mudaram irreversivelmente e não tem irreversivelmente. Não vai dar para voltar ao normal, né? Não, é outra coisa, né? É outra coisa agora. É uma outra situação que a gente vai ter que se adequar, sim. Mas dias melhores virão, meu amigo, tenho certeza disso. Sem dúvida, acho que a gente tendo essa lição do recontrato das relações, eu acho que a gente vai ter dias melhores, sem sombra de dúvida, e se tornando mais suportivos, né, mais empáticos, a gente vai conseguir se ouvir mais, estar mais próximo. Acho que talvez a gente estivesse precisando disso, né? É isso aí. A gente chama isso daí no militarismo de exaon, né? Quando você se perde na mata, que você vai buscar alguém, ou uma pessoa que vai para a mata e se perde, então você tem que fazer o exaon. O que é o exaon? Você tem que estacionar, uma regra, uma sigla mnemônica, é o estacionar, sentar, alimentar-se, orientar-se e depois navegar. Então a gente está no momento do exaon, a gente tem que sentar. Senta, alimenta, vê onde está, e aí depois segue à frente com um novo azimuth, com um novo rumo aí. Maravilha, Major. Você terminando aí de uma forma brilhante, ESA 1 é o momento atual, não tenha dúvida. Agradeço imensamente. Eu que agradeço, meu irmão. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, né? Eu sou teu fã, espero que isso tudo passe e vai passar, eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, né? Porque eu sou um otimista por natureza, e a gente possa fazer eventos presenciais de novo, assim como a gente fez, se não me engano, foi em São Miguel Paulista o último, né? Sim. Foi em São Miguel, é isso foi aí. São Miguel. Muito obrigado bom, pelo convite, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Te agradeço, a gente vai sair dessa, a gente vai se abraçar pessoalmente aí em algum momento, sem dúvida. Com certeza. Só lembrando aqui ao pessoal que acompanha o canal que a gente vai ter a live com o André Bujanra, outra grande personalidade. Então convido também o Major a participar e vai ser muito interessante a gente falando do papel da arte na saúde mental e nesse contexto de pandemia, como é que a arte pode nos ajudar. E como o André Bujanra tem uma personalidade ímpar, né, um cara incrível, vai poder falar muita coisa legal pra gente aí. Tá bom, Major? Te agradeço muito. Gratidão. Uma ótima noite. Uma ótima noite você a todos também. que nos ouviram. E vamos que vamos. Força. Aquele abraço. Aquele abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau. Obrigado.